Espírito Santo, em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e grande Salvador. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, abramos a Bíblia Sagrada no livro de Jó. Jó, palavra de Deus, e vamos para mais uma recordação que encoraja. Vamos para mais uma recordação que gera ânimo, para mais uma recordação que inspira, que impulsiona, que faz o nosso coração bater um pouco mais forte. Jó, capítulo 42, o versículo 2. Assim se encontra a palavra do nosso Deus. Esse versículo faz parte de um texto maior que narra para nós, e narra com maestria, e narra com perspicácia, e narra com detalhes a experiência que Jó teve com Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. E todos aqui sabemos, todos aqui temos conhecimento da linda experiência, apesar de dolorosa, que Jó teve com Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E depois daquela experiência, consequentemente, Jó, ele também cresce. Ele manifesta agora também um certo amadurecimento na sua relação com Deus. E é nessa manifestação de amadurecimento que vamos encontrar o próprio Jó adorando e fazendo esta linda declaração: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrados. Isso depois daquela experiência linda com o Criador dos céus e da terra. E nós temos tomado como base para a nossa série de mensagens, que tem como título ou tema Recordações que encorajam, que tem como texto bíblico básico também Lamentações do profeta Jeremias, palavra de Deus, capítulo 3, versículo 21, porque lá também nós encontramos o profeta no momento difícil no qual ele se encontrava, bem como o povo de Deus. E esse momento difícil ele encara praticando a disciplina da recordação. Presbítero Manuel, presbítero César, praticando a disciplina da recordação. Quero trazer à memória, jovens queridos, disse o profeta, o que me pode dar esperança. Aí ele passa a descrever as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Prossigamos então, seguindo o exemplo de Jeremias, claro, também supervisionados pelo poderoso, majestoso Espírito Santo. Nós também temos vivido, experimentado, nós temos tido nossos momentos também difíceis, seja individualmente, seja também coletivamente. E como enfrentá-los? Trazendo a memória, recordando as verdades e as realidades espirituais
que provocam em nós, que geram em nós esperança, ânimo, força, que geram em nós empolgação. E para esta noite, precisamos recordar, baseado em Jó 42:2, a seguinte verdade, bem como realidade espiritual. O nosso único Deus vivo e verdadeiro tem um plano histórico, redentivo, perfeito em execução. O nosso único Deus vivo e verdadeiro, Ele tem o quê? Um plano histórico, redentivo e perfeito em execução no mundo. O nosso Deus não é um Deus, como já dissemos aqui, num outro momento, Ele não é um Deus que precisa de última hora elaborar um plano B. Nós precisamos e temos que ter. Somos até incentivados biblicamente para que, não é? Sejamos pessoas atentas às possibilidades. E se acontecer isso, eu tenho isso aqui para resolver. Mas o nosso Deus, Ele não precisa. Porque tudo que Ele faz com perfeição. E Ele faz com perfeição porque Ele é em si mesmo perfeito. Então o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele tem o plano histórico, redentivo, perfeito em execução no mundo. E Jó compartilha conosco também isso. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Essa verdade que parece ser tão óbvia para nós, precisamos meditar um pouco mais nela, pois ela é consoladora. Precisamos aplicar essa verdade no nosso dia a dia, seja no aspecto mundial ou global, seja no aspecto local. Porque quando nós relembramos a verdade de que o nosso Deus, Ele tem um plano histórico redentivo, perfeito em execução no mundo, os acontecimentos que se manifestam já não terão tanta força de assombração como muitas vezes tem. Porque nós temos a certeza que o nosso Deus, Ele tem um plano e Ele não erra. Esse plano é perfeito, esse plano jamais fracassará. E o que nos chama a atenção é que o plano dele, Ele domina esse plano no aspecto geral e também domina esse plano no aspecto particular. O nosso querido irmão, pastor, também doutor em teologia, pastor presbiteriano, professor da nossa academia, conhecido como André Jump, muito especialmente para mim, como teólogo brasileiro, ele é um dos homens qualificados. Dr. Eberkamp, tem o Júnior, não é o filho, e tem o pai. O Dr. Eberkamp, ele escreveu um livraço sobre a providência de Deus, o ser de Deus e a sua providência. O ser de Deus e a relação dele com o mundo que Ele criou. É um livro com quase 1000 páginas, excelente. E nesse livro, esse servo do Senhor, nosso irmão em Cristo Jesus, ele usa a seguinte linguagem para falar dessa ação de Deus no mundo.
Ele afirma lá no livro, e tem como base a escritura, presbítero César, diáconos queridos, que o nosso Deus, ele tem uma macro, quem já não ouviu isso? Macro providência, uma providência no campo do todo, e ele também tem uma microprovidência. O que é que o nosso irmão em Cristo, o doutor Heber Campos, quer dizer com isso? O nosso Deus, ele se importa, ele se encontra em ação nas grandes coisas, e ele se encontra em ação nas pequenas coisas. Ele se importa com o cosmo, com os dois grandes luminares, o sol, a lua, mas ele se importa também com a formiga. É a macroprovidência de Deus e a microprovidência de Deus. Meus irmãos, ele se importa com cada célula do nosso corpo. Esse é o nosso Deus. O Deus a quem nós servimos, ele se importa com as milhões e milhões de estrelas que existem. Isaías 40, ele as conhece pelo nome, uma por uma. Isso é consolador. Isso é macroprovidência. Mas também o nosso Deus, mulheres, homens, ele se importa com um pardalzinho, que muitas vezes passamos por eles aí, não é? Passamos por esses pássaros e não damos a mínima importância. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que ele alimenta um pardalzinho. Ele se importa com um pardal. Lembra daquela fala dele em Mateus 6? A partir do versículo 24, muito especialmente o 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer ou beber. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, mais do que as indumentárias. Aí ele nos convida agora para lermos o livro da natureza. Aí ele nos convida para um passeio no jardim de Deus. Olhai as aves dos céus. Dentre outras coisas ele faz isso. Olhai as aves dos céus. Observem os pássaros. Eles não plantam, eles também não colhem, e muito menos eles ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai sustenta cada um. Louvado seja o nosso Deus. Gente boa do nosso Deus, o Senhor nos convida todos os dias. O Senhor nos oferece lições, mensagens, todos os dias, através do livro da criação, da natureza. É só você olhar para o pardalzinho, e ele se importa com aquele pardal. Isso é microprovidência de Deus. Lá em Mateus capítulo 10, também em Lucas capítulo 10, fica essa tarefazinha aí para casa. Quando ele está instruindo seus discípulos, afirmando o que eles deveriam fazer, e ele também decide consolá-los. Ele decide dizer para eles não terem medo da missão, medo dos opositores na caminhada. Ele vai usar também um pássaro para isso, o pardal. Nenhum pássaro, nenhum pardal cai sem o consentimento do vosso Pai. Nenhum pardal cai sem o consentimento do vosso Pai. Isso é microprovidência. Até um pardal que de repente alguém, usando uma balhadeira, a linguagem aí diversificada, ou estilingue, atira contra um pardal e mata. Alguém que faz isso só consegue isso com o consentimento do nosso Pai. Isso é microprovidência. Agora, aplique isso em tudo na vida.
macroprovidência, microprovidência. Ou seja, nada acontece sem que o nosso Deus saiba, sem que Ele diga com sentido, sem que Ele tenha um propósito. Esse é o nosso Deus. Ele não é um Deus aleatório. Nada fica aquém dele, nada vai além dele. Isso é consolador. Por isso Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Uma mensagem dessa para a igreja, muito especialmente nos momentos difíceis, ela traz consolo, ela traz encorajamento, direcionamento. Porque os problemas que se manifestam na igreja, esses problemas não pegam Deus de surpresa. Eles não assustam o nosso Deus. O nosso Deus não está no trono desesperado, como há 8 dias já falamos aqui, como também há 15 dias. Há 15 dias dissemos aqui que o nosso Deus não entra em pânico. Nós entramos em pânico. Quem aqui já viajou muito e com o seu próprio carro, sabe a experiência ruim que é você olhar para o marcador do combustível e você não atentou para isso, e já está lhe dando sinal, e você percebe que tem um posto apenas a tantos quilômetros. Bate ou não bate no desespero? Começa a dar pânico. E agora? Vai dar ou não? Vai dar ou não? Há 4 anos eu e minha esposa